Vamos então dando sequência à nossa série de Entendendo a Alergia Alimentar. Vamos para a parte 4 agora. Meu nome é Leandro Buch, eu sou gastropediatra, já atuo há mais de 10 anos em pediatria. E aqui a gente vai falar sobre os exames na PLV, quando que realmente precisa colher, para que você saiba para que serve e proteja o seu bebê de ficar sendo torturado com exames sem necessidade nenhuma, que é algo que a gente vê com bastante frequência aqui na nossa prática. Bom, quando que a gente vai colher exames, né? Para que serve, quando e para quem? O primeiro deles é o hemograma, que raramente precisa colher em bebês pequenos, certo? Mas ele serve principalmente para a gente ver se o bebê tem uma anemia, aquele bebê que sangra bastante pelas fezes durante um tempo prolongado, ficou lá sem diagnóstico, ou, enfim, ficou sangrando por algum motivo, a gente vai colher para ver se tem uma anemia, alguma repercussão. Uma outra coisa que a gente pode ver lá no exame chama eosinofilia, que é o eosinófilo, se tiver aumentado no hemograma, ele pode ser um indicativo de processos alérgicos. É uma célula relacionada à alergia. Então, o hemograma praticamente vai servir só para isso. Em bebês pequenos, é bem raro ter que ficar colhendo o hemograma para isso. Para alergia IgE mediada, ou para as mistas também, a gente tem esse exame que se chama imunocap, que é o RAST, né, que é o nome antigo, onde a gente vai dosar o IgE. O IgE, lá, como a gente viu nas primeiras aulas, nos primeiros vídeos, é o anticorpo contra aquele alimento. O imunocap, a gente tem mais de 500 alérgenos que a gente pode colher, então ele é específico para um determinado alimento. Essa aqui é a principal informação que você precisa ter aqui. Porque tem muito médico, muito nutricionista que não sabe usar este exame e faz os maiores erros mais bizarros que existem relacionados aos exames na alergia. Então, o conceito que a gente pega, né, que os pais, que são leigos, claro, muitas vezes vêm falar para o doutor, eu queria colher os exames para ver do que tem alergia. E isso não existe. Tá? Eu gostaria muito que existisse, mas não tem como fazer isso. Não adianta ficar colhendo um monte de IgE para um monte de coisa, porque aí vai vir lá um monte de exame alterado, e essas alterações são o que geram os maiores erros. A gente tem que colher o IgE quando a gente tem uma suspeita de algum alimento que esteja causando sintoma, certo? Então, por exemplo, a criança comeu banana, passou mal, teve lá sintomas relacionados à alergia. Teve um vômito, uma mancha na pele, alguma coisa. Se é uma coisa muito grave, muito realmente escrachada, assim, que é a alergia, que é difícil acontecer num bebê, a gente já pode ver de colher o IgE. Se é uma coisa meio duvidosa ali, não muito importante, o certo é que assim, você espere, tem que ser algo que se repita, né? Toda vez que come banana tem sintoma, passa mal. Aí eu vou colher o IgE para banana. Eu não vou sair colhendo IgE para ovo, leite, trigo, banana, blá, 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 um monte de coisa, porque não serve para nada, certo? Porque eu preciso ter reação, eu preciso ter sintoma. Isso a gente já falou nos vídeos anteriores também, vou repetir. Colher exame por colher não serve para absolutamente nada, certo? Até coloquei a fotinha aí da figura que a gente usou para explicar como que a alergia funciona. Então eu vou determinar qual que é lá o alérgeno, né, que o nosso corpo identificou como agressor, para ver se o exame vem alto para poder relacionar sintoma com exame. Antes de eu continuar, por favor, deixe o seu like aqui. Você ajuda o canal a crescer, contribui aqui para o nosso esforço. E se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Existem outros exames relacionados à alergia mediada ou à mista, que é o prick test, que é quando você pica um alimento, pica um alérgeno, pica a pele para ver se vai ter alguma reação, manifestação. E tem o PET test, que é quando cola o alérgeno, o alimento na pele e deixa lá, muitas vezes de um dia para o outro ou mais, para ver se cresce alguma coisa, lá se aparece algum vermelhidão, alguma coisa. Isso aqui são testes que alergistas fazem, né, em princípio. Para alergia alimentar, eles não têm uma relevância clínica significativa, então não servem para muita coisa, tá? Bom, repetindo, porque é isso que você precisa saber desse vídeo, levar para casa para proteger o seu filho se alguém pedir exames ao Léo, aquela lista de exames e ficar isentando o seu filho de alimentos. Os exames, que é o IgE, a dosagem deles deve ser coletadas na suspeita de alergia ao alimento. Não se deve suspender alimento
que a criança come e não tem sintoma nenhum na hora, relacionados àquele alimento. Isso a gente pega aos montes aqui. Ah, vem lá com a lista de alimento, ovo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí pergunta para a mãe, ele tinha algum sintoma quando comia ovo? Não. E agora tirou o ovo. Mudou alguma coisa? Não. Só que o nosso sistema de ataque, que é o IgE, está lá no alto. Enquanto a criança está comendo o alimento, está tudo em equilíbrio. Você tira o alimento, o sistema de defesa cai. Se a criança entrar em contato com o alimento de novo lá na frente, pode ter uma reação grave, pode ter uma anafilaxia e pode vir até a morrer de repente, dependendo de como será essa reação. Então é perigoso ficar fazendo exame sem indicação e ao léu. O principal teste exame para fazer diagnóstico de alergia, para confirmar ou excluir uma alergia, para saber se a criança que era alérgica criou tolerância àquele alimento, se curou, né, se a cura da alergia, é o teste de provocação oral. Não existe outro jeito a não ser dar o alimento para a criança. Isso aqui precisa ser orientado por um médico, por um bom profissional que saiba o que está fazendo, porque pode ser perigoso dependendo do quadro. Então, o diagnóstico é feito com a provocação. Se você suspeita da alergia, você tira o alimento, vê se os sintomas melhoram e volta com o alimento para ver se os sintomas voltam a acontecer. É assim que a gente faz o diagnóstico. Tá? E aí, se a criança é realmente alérgica, de tempos em tempos, a gente vai aos poucos reintroduzindo esse alimento. Existem várias técnicas para se fazer isso, vários protocolos, para que a gente veja se a criança está tolerando o alimento aos poucos e vai se curando aos poucos. Então não vai também tentar fazer isso sozinho em casa, sem ninguém te orientar, porque pode dar problema, certo? E exame de fezes, serve para alguma coisa? Também canso de pegar bebê que fez exame de fezes lá, e deram o diagnóstico com o exame, ou excluíram o diagnóstico por causa de exame de fezes. E isso é uma besteira, isso é um erro clássico, técnico aqui, grosseiro, tá? Exame de fezes para alergia não serve para praticamente nada, muito menos em bebês pequenos. Então, vê lá o sangue oculto, alfa-antitripsina, calprotectina, que são substâncias que podem estar envolvidas com a inflamação intestinal, para bebês e para alergia, não serve para praticamente nada, certo? Os padrões de fezes de bebê são totalmente diferentes, não adianta ficar colhendo isso aqui. Tá? Aí o bebê está lá sangrando vivo, evidente, e colhe um sangue oculto que de repente vem negativo, ah, não, então não é alergia. Não, você está vendo o sangue lá nas fezes. Para que você precisa colher um sangue oculto nas fezes? Certo? Então, se alguém pedir exame de fezes para ver alergia no seu bebê, você já sabe que essa pessoa não está sabendo nada e está fazendo besteira. Procure outro profissional. Sobre os, sobre os exames, é isso aqui que você precisa saber. Tá? É um básico para você proteger o seu filho. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como fazer o diagnóstico e quais os maiores erros relacionados ao diagnóstico na PLV. Te espero lá. Um abraço.